porque hoje em dia os softwares, os programas são todos muito bem acabados e às vezes muito especializados. Eles entregam, eles são super bons para fazer uma coisa, assim. Mas acho que tem alguma coisa de, não vou chamar de artístico, mas parte da criatividade ali de quem está usando, você tentar subverter como aquilo foi feito para fazer e falar, não, mas eu vou fazer de outro jeito, assim. E é o que a galera chama de hacker mesmo, você hackear, né? Você entender como funciona e se apropriar daquilo para fazer um uso diferente e tal. Mas imagem em movimento tem a ver com uma falha do nosso olho, assim, que é um negócio que chama-se permanência da imagem, assim, né? Então a gente tem uma tendência de ver uma sequência de imagens que não tem a ver como uma mesma coisa, né? Que é a história do cinema, na verdade, a invenção do cinema, né? Você mostra um monte de imagem paradas que parece um movimento, né? E é, se você for olhar a física da coisa, um bug do nosso olho, né? Então é quase que um hack biológico aí, né? Você está animando, você está fazendo um truque de achar que o negócio está mexendo quando na verdade não está. A filosofia não vai dar as respostas sobre tudo, assim, mas ela vai ajudar a fazer as perguntas, assim. E a gente já tem uma ferramentinha hoje em dia, o tal do chat GPT e todas essas, que o nosso papel é escrever a pergunta, literalmente, assim, né? E aí a qualidade da resposta também vai da qualidade do que você está perguntando, né? De um jeito muito prático, né? Putz, eu devia estar preparado para essa pergunta, mas eu nunca tô, cara. Em algum ponto da minha vida, eu bolei uma apresentação que era falando como eu não gosto de apresentação, assim. E tipo de. Porque eu acho que eu. Não é que eu faça muita coisa diferente, assim, mas não tem nada que eu quero falar, putz, eu faço isso. Vai, o normal de você se apresentar é você falar em algum ponto da sua profissão, né? E eu trabalho com coisa, apesar de nada ser muito diferente, mas não tem uma que eu quero privilegiar, assim, sabe? Então você vai falar, eu sou animador. Mentira, eu não sou, assim. Se eu sou, sei lá, eu trabalho muito com o que se convenciona chamar de composição, né? Não sou um artista de comp, assim. Não sou nada, então não me seguro de falar que eu não sou nada, né? Eu falei, mano, você vai se apresentar, você fala uma coisa legal sobre você mesmo, assim, não fala do trabalho, né? Mas para não ficar uma coisa muito esotérica também, né? Porque, sei lá, o que esse cara faz aí e tal? Parece quando você entra em aplicativo de relacionamento, que eu não entro faz tempo, mas aparece, quem se define se limita. E aí, mas justamente para não ficar meio assim, eu acho que dá para colocar no mesmo guarda-chuva que eu trabalho com audiovisual de várias formas aí. E aí, audiovisual da parte abrangente, né? Porque vai desde de imagem e som mais convencional, que você vê de um vídeo para internet, vídeo institucional, com videogame, eu já tive a chance de trabalhar com videogame no passado, com animação mais recentemente, e às vezes com os projetos de interação multimídia, doideira, assim, de videomapping, projeção mapeada. Então, para poupar toda essa explicação longa, você fala, trabalho com vídeo, com audiovisual, produção audiovisual. Às vezes trabalho com produção audiovisual, que não é o papel da mão na massa, mas eu trabalho de alguém que vai juntar uma equipe, viabilizar, precisa ser um vídeo que vai ser gravado em tal lugar, levanta uma equipe e tal. Eu trabalhei com cinema também, de novo, audiovisual. Então, para resumir, eu falo audiovisual. Mais recentemente tenho trabalhado com programação, mas no fim, se você forçar a barra, programação é audiovisual, assim, porque o seu programa, às vezes, vai exibir imagem e vai exibir som, né? Então, de alguma forma, game, mesma coisa, assim. Então, sei lá, profissional do audiovisual, pelo menos não sei qual é a conta aí, mais de 10 anos, desde 2008, que foi quando eu comecei a trabalhar na área, trabalhando em várias frentes diferentes aí do audiovisual.
Né, foi quando você me explicou a dinâmica, que a gente recebe o último frame da última animação e tal, eu falei, pô, eu não queria enviesar muito, assim, eu queria, pô, eu vou meio que receber um negócio e ver qual é. Mas aí eu acho que eu recebi o negócio mais que não dava para saber do que se tratava, né? Que era o frame magenta, lilás lá. E eu falei, pô, eu queria dar uma continuidade e tal, porque eu pensei, vai que o cara fez alguma coisa se mexendo. E aí o legal se corta para aquela continuidade. Então eu tento imitar o que foi o mesmo movimento do cara e fica uma coisa contínua. Mas aí nem tinha como, porque era uma cor sólida, basicamente. Não era nem sólida, acho que tinha alguma texturinha. Depois eu vi, foi um camarada que trabalhou com colagem, com material, assim, né? E aí eu falei, putz, eu achei que eu não ia partir do papel em branco, mas partir do papel em branco, no fim, né? Do papel lilás, né? E eu gosto muito desse tipo de collab, dá para chamar assim, colaboração, né? Juntar um monte de gente que faz coisa legal para fazer uma coisa junto, assim. E quando eu estou nesse contexto, eu gosto de experimentar com alguma ferramenta. Tem isso, eu sou meio junkie de ferramenta. Assim, se sai um software de animação novo, eu quero baixar, eu quero dar uma explorada. Quando tem feriado, ou eu sei que eu vou ter um tempinho livre, eu falei, mano, eu acho que eu vou baixar tal programa e dar uma fuçada, assim. Porque eu gosto de entender. Hoje em dia eu tento entrar no que o cara que pensou aquele programa estava pensando na hora que ele decidiu resolver, assim, um assado, tal ferramenta, né? E aí, apesar disso que eu falei, eu acabei trabalhando dentro do After Effects, que não é uma ferramenta nova, é o contrário, é uma ferramenta que eu já trabalho há muito tempo. Mas eu pensei, meu, será que dá para fazer um 3Dzinho cabrito aqui no After Effects? Então se você lembra da ceninha, é um cubo, assim. E assim, o After não é uma ferramenta 3D, assim, é uma ferramenta 2D, apesar dele, ele tem o espaço 3D, você consegue da profundidade das coisas. Esse objeto está na frente do outro, então tem um espaço Z ali, mas é aquele 3D falso. Você pega uma imagem e rotaciona 90 graus, ela some. Ela não tem volume, ela é um plano, né? E aí tem uma gambiarra que não é nada demais, muita gente faz, cola um plano aqui, um plano aqui, um plano aqui, e vira um cubo, assim, sabe? E aí, uma coisa que eu achei legal, que foi meio mexendo na hora, o After tem um botão de preview, né? Se você está trabalhando lá, como é um programa que exige muita memória RAM, é comum que a visualização fique muito lenta, né? E você consegue baixar a resolução temporariamente. Temporariamente vou baixar a resolução para ele funcionar mais rápido aqui. Só que aquela animação do jeito que ela saiu é o preview em baixa do After, assim, sabe? Que dá aquele serrilhadozinho e tal. Que eu acho mó charmoso, assim, fica com cara de 3D retrô, assim, e tal. Né? Mas sobre o que você perguntou da programação, né? É um, o After é um software que não é muito de programação, mas ele tem um espaço para você fazer o que ele chama de expressão, né? Então pensa um valor que você vai falar, esse objeto está na posição tal. Você pode determinar um número, você pode inclusive animar esse número, falar ele vai intervalar do 0 até o 100, mas você pode meio que escrever uma conta matemática para resolver aquele número, ou pode escrever uma programaçãozinha, assim, né? E foi mais ou menos como eu resolvi lá aquela cena. Tem todo um truque para fazer ele rolar, assim. Mas, enfim, sim, se você vê, é meio que uma gambiarrazinha, porque aquela rotação que ela faz, porque lembrando, né? Aliás, faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que era um grid, um quadriculado, né? Você tinha um cubo que rolava no quadriculado. Aquilo lá é uma coisa que, eu acho que não seria tão simples resolver no After de primeira, assim. Porque quando você rotaciona alguma coisa no After, você tem a posição, a âncora que ele chama, né? O pivô. Então esse objeto vai rolar através desse ponto. E para fazer ele rolar no grid, ele tem que rodar a partir de um ponto
e a partir de tal momento rodar a partir de tal ponto, então você está mudando o pivô, né? Claro, daria para fazer na mão, mas eu fiz meio que uma continha que faz aquilo, né? É um detalhe que não faz diferença nenhuma para quem vê, mas aquele cubo ele não está girando, ele está girando só 90 graus repetidas vezes, assim, né? E aí tem um macete de você trocar de cor e tal. Mas assim, tudo isso para dizer que muito mais interessante eu acho do que o resultado final, no caso dessa minha ceninha, é um pouco do processo, né? Eu acho que o resultado não ficou tão legal, eu até gostaria de ter evoluído ela para frente. Mas o jeito que eu resolvi dentro do software, com as limitações, explorando alguma característica lá, eu acho mais legal. Até por isso que eu acho que é legal conversar sobre. Então. É doido. Isso até eu tenho a impressão que está ficando menos comum, assim. Porque hoje em dia os softwares, os programas são todos muito bem acabados e às vezes muito especializados. Eles entregam, eles são super bons para fazer uma coisa, assim. Mas acho que tem alguma coisa de, não vou chamar de artístico, mas parte da criatividade ali de quem está usando, você tentar subverter como aquilo foi feito para fazer e falar, não, mas eu vou fazer de outro jeito, assim. E é o que a galera chama de hacker mesmo, você hackear, né? Você entender como funciona e se apropriar daquilo para fazer um uso diferente e tal. Né? Aquele. Putz, na verdade acontece o tempo todo, cara. Ainda mais porque você está lidando com código, né? O mais comum é você falar, vou escrever esse código que eu acho que faz isso. E na hora que você roda, faz uma coisa diferente, né? E aí, em comparação ao que você falou, porque vai um pintor, um artista plástico, ele está pintando lá, ou desenhando no digital, tanto faz, ele pode colocar alguma coisa de, vamos chamar, incorporar o erro, assim, né? Ou esse artista que eu passei, que eu não vou lembrar o nome dele, é um pintor japonês, eu sei que é fácil de achar porque é o cara que faz concept de todos os Metal Gears que saiu, assim. E aí até um camarada meu, Pedro Mendes, que fala que você vê o cara fazendo, você vê o desenho final, você fala, nossa, muito foda, muito bonito, assim. Mas você vê ele fazendo, parece que ele tá, tipo, errando até acertar, sabe? Ele tá fazendo, você não entende o que ele tá fazendo, e, putz, na hora que ele dá um acabamento. Mas no caso de você tá resolvendo uma imagem, uma animação via código, isso fica mais legal ainda, porque vamos dizer que o jeito procedural, algorítmico de fazer a coisa, você faz uma expressão e um código e ali você tem variáveis, né? Então, às vezes, é questão de mudar o valor de uma variável para ter um resultado totalmente diferente, né? E aí fica esse caráter experimental mesmo, assim, e se eu mudar esse número dessa conta aqui, o que vai acontecer na imagem, sabe? E não por acaso tem todo acho que já dá para falar, um campo da arte que é assim, que é o que a galera chama de arte generativa. Esse é o termo, assim, arte computacional, que é uma barata, a parte das doideiras que eu curto de ver aí também. Né? Essa discussão, nos círculos de quem faz, é até um pouco velha, mas quando a galera resgata, a galera dos anos, meu, tipo 70, 80, que estava botando o computador para fazer imagem, de um jeito mais, vamos chamar de experimental assim, a galera pegava mal, assim, se colocasse numa galeria de arte, os artistas achavam ruim, sabe? Assim, normal, sempre vai ter isso. Hoje em dia já tem um campo estabelecido, tem grandes artistas que fazem arte computacional, arte generativa, né? A arte que se gera, né? Diferente de uma imagem, você faz a receita do bolo que desenha essa imagem, sabe? Sim, e hoje em dia até sei lá, imagina que eu quero pegar, sei lá, a quantidade de vezes que você citou determinada palavra no Twitter e usar isso como um parâmetro dentro do meu programinha que está desenhando uma imagem, assim, sabe? Uma coisa fica dinâmica, você tem a chance de fazer uma obra que é viva, uma obra que se modifica com o passar do tempo. Eu acho muito legal isso. É, eu pensei nela como
como resolver, né? Aquela coisa de thumbnail que a gente chama, vou fazer um desenho de como vai ser, né? Tanto que eu achei que eu ia chegar um pouco mais longe nela. Eu parei, tipo, na metade, mas foi isso, a gente fica pensando, vou fazer assim e tal, vai ter um gridzinho, trabalhar no isométrico por conta dessa coisa 3D, mas eu parti. No fim, eu acho que eu não cheguei, não ficou tão diferente do que eu previa, assim, antes. Mas os caminhos que eu achava que ia ter que passar para chegar no resultado foram totalmente diferentes, assim. Não, na verdade, o processo foi bem divertido. O antes, o durante e o depois, né? E você vê e você fica curioso do que vem, o que veio antes, o que vai vir depois da sua cena. Então foi muito divertido. A parte penosa, penosa não, mas vai, é que dá vontade de fazer mais, na verdade, né? Assim, putz, eu queria poder só me dedicar a fazer isso, né? Mas não é todo mundo na rotina de trabalho, de dia a dia, você tem que achar um pedacinho, né? Então a parte ruim foi não poder ter feito mais, sabe? Mas é muito legal, é divertido. A questão da ferramenta também pô, que tentar refazer essa cena em outro software para ver que caminho vai dar e tal. Então, mas é bem nerd, é coisa de. Sabe que criança que acho que muito cedo cresceu com um computador, e um pouco antes da internet também, que você não tinha que fazer, você ficava mudando as configurações do Windows e tal. Então é coisa de. Tem o computador, é até um pouco negativo em alguns pontos, mas computador hoje em dia para mim é trabalho e é lazer, assim, porque quando eu estou descansando eu gosto de explorar, de tentar desenvolver alguma coisa e tal. Então, sim, tentando. É engraçado, porque, vai, a galera que trabalha dentro do After Effects de um jeito mais convencional, fazendo seja composição, seja motion, normalmente você está no caminho contrário, né? Chega para você uma direção de arte e você tem que resolver, né? Mas o contrário também é legal, tipo, o que esse software pode me dar em termos de chegar num estilo visual determinado, assim, então. Então, fazer aquela eterna relação galinha-ovo, né? Que é tipo, pô, esse software vai ser mais fácil para fazer uma coisa assim, ou fazer uma coisa assada. E aí até virar uma estética, assim. Essa coisa do 3D, vamos chamar de low poly, baixa resolução, tem aparecido mais. Eu digo assim porque eu passo muito tempo no Twitter, né? Perdendo tempo, claro. Mas eu sigo muito artista 3D, e aí você começa a perceber algumas tendências, né? Falar, não, agora tá indo bastante 3D imitando um 3D meio de jogo retrô, sabe? Que você tinha pouca resolução, poucos polígonos ali, fazer um negócio. E é legal ver como tem uma volta e ao mesmo tempo que tem a volta, aquilo é reinventado, né? Então você faz o estilo, sei lá, mesma coisa, pixel art. Só de pixel art hoje em dia, era a arte que fazia nos jogos antigos e tal. Só que quem faz hoje não faz igual fazia antigamente. Faz um outro negócio, faz um negócio novo e tal. Então é uma retomada da técnica, mas que acaba levando para um lugar diferente. Sim. Uhum. É legal trabalhar com limitação, assim, você se propôs, sei lá, como artista, vou resolver esse desenho só com tantas cores, vou resolver tal resolução e tal. Então é um negócio que talvez aquele impacto que a gente estava falando de antes, faz o que você quiser, pode ser meio overwhelming, assim, você resolver, faz o que você quiser. Mas se você faz uma espécie de joguinho, vou tentar resolver só com tantas cores. Ou então vou tentar resolver um negócio que um prazo reduzido, eu vou fazer no máximo um dia, vou fazer um negócio que vai sair de primeira e eu não vou revisar. Então, é limitação que a gente coloca que acaba botando a gente para funcionar, né? Uhum, sim. Hum. Putz. Cara, é engraçado. Aula de animação normalmente começa com a definição da palavra. É bem careta, na verdade, é anima. Sei lá se é latim, se é grego, eu não vou saber.
Mas é dar vida a, né? Mas engraçado, me ocorreu agora que a gente está falando isso de hackear o sistema e tal. E uma definição possível de animação, animação não, vai, imagem em movimento, vamos chamar assim, né? Porque não necessariamente animação. Mas imagem em movimento tem a ver com uma falha do nosso olho, assim, que é um negócio que chama-se permanência da imagem, assim, né? Então a gente tem uma tendência de ver uma sequência de imagens que não tem a ver como uma mesma coisa, né? Que é a história do cinema, na verdade, a invenção do cinema, né? Você mostra um monte de imagem paradas que parece um movimento, né? E é, se você for olhar a física da coisa, um bug do nosso olho, né? Então é quase que um hack biológico aí, né? Você tá animando, você tá fazendo o truque de achar que o negócio tá mexendo quando na verdade não tá. É, né? É, né? Essa coisa de você olhar uma coisa muito rápida e achar que é a mesma, quando você tá vendo coisas diferentes, né? Eu pensei agora, porque a gente estava falando de hack, e eu lembro das primeiras aulas de animação, que falaram, tem essa questão do nosso olho, que é uma propriedade física, tem a ver com a luz, como a luz bate no nosso nervo óptico, lá como chega nas células receptoras, que é a permanência da visão, algum termo assim. É. E aí a gente tem essa tendência de achar que coisas separadas são a mesma coisa. Então, o que, que é animação? Animação é esse truque, esse hack do olho aí. Putz, essa é a verdadeira pergunta. Estamos até hoje tentando descobrir para que serve, né? Serve para tudo, né? Eu estava numa viagem esses dias, porque às vezes, pô, você como um artista ilustrador deve cair numas dessas aí, né? Por que que faz isso? Então, faz porque é legal, porque dá para fazer, né? Então é isso. Tem até uma questão, mas é uma viagem minha, né? Porque eu oscilo entre esses dois extremos. Às vezes eu acho, não, tem que fazer, tem que criar, porque tem que fazer. E às vezes eu vou para outro extremo, não tem que fazer, cara. Resolve o seu trabalho e tá bom, assim, sabe? Tipo, então eu tô sempre oscilando nesses dois extremos aí, né? Mas no fim é porque é legal, né? Ainda mais, pô, um projeto igual o Cadáver, que você tá já há um ano correndo atrás. A gente faz porque é legal produzir coisa em junto, né? E tem isso que é legal, eu sempre falo, é legal de começar esses projetos doideira assim, mas é legal de terminar também, né? Putz, é muito fácil, você junta na mesa do bar, todo mundo tem uma ideia, sai um monte de projeto foda, assim, agora fazer e terminar. Mas é legal, né? Isso depois que eu comecei a trabalhar com animação, me proporcionou esse momento que eu acho muito legal, assim, que é você pega como se fosse um filme, um longa, ou uma temporada de uma série de animação. Pô, é custoso, demora, muita gente põe a mão. Mas aí tem um momento que a gente se junta para assistir quando termina, assim. E é sempre legal, assim. Aí, tipo, pô, tá todo mundo feliz e é um negócio que necessariamente é coletivo, porque dá trabalho, é impossível fazer uma mão só. E aí tem todo esse esforço que tem muita gente que põe a mão no negócio, tem gente que fora o trabalho de produção, assim, de definir como as coisas vão passar por cada etapa, de um roteiro, de um storyboard, de uma animação, de um artista de cenário, da composição, que é quem dá cola de tudo isso junto, até o final. E aí tem aquele momento quando você assiste, é legal, e aí acaba, e tem os créditos, claro, né? Aí é legal ver seu nome lá, é legal ver o nome dos seus amigos lá, você, putz, e ficou para sempre. O negócio que enquanto existir vai estar lá e você participou, né? Então essa pergunta aí, por que a gente faz? Putz, não sei dizer, mas no final é legal, quando fica pronto é legal, assim. Às vezes é sofrido e tal, mas quando acaba, você, putz, é. Que da hora. É, é mal barato. Cinema tem isso, assim, camarada que tá no corre de fazer filme, lançar em edital.
Aí ele junta a junção mesmo, a gente se reunir e assistir, assim, prestigiar o trabalho do outro, ir numa sessão de estreia de algum filme, é legal. Mas que não tem resposta, né? Você pergunta para as pessoas, é legal saber o que todo mundo pensa, mas. Oh, imagina, Beto, eu que agradeço, cara. Ah, vamos, já pensou? Ia ser legal uma rodada 2, cara. É. Ah, e por último, parabéns pelo projeto, muito legal, cara. Desde a hora que você me contou, eu falei, pô, ideia boa, legal, cara. Então, e parabéns aí pelo corre, mais de um ano falando com gente, passando a especificação, recebendo arquivo, colando lá. Tem esse trabalho que faz parte também, é meio invisível, a gente não vê, né? Mas tem esse trabalho de produção, daria para chamar, de fazer a coisa acontecer, botar a coisa para andar, né? Ah, não, pô, eu fiquei muito feliz de saber que você foi proveitoso, né? Porque a gente fala mesmo sobre essas coisas collab, juntar a galera. Interessante. É engraçado, porque a gente falou de hackear, eu não tô com a conversa tão fresca na memória, mas de fato eu lembro que tinha isso, né? Mas a verdade é que não é nada demais, né? Você pegar o programa e fazer o uso que você quiser dela, assim. Isso deveria ser o normal, na verdade. Se parar para pensar, as ferramentas estão tão bem acabadas, tão direcionadas, e, na verdade a gente não presta atenção. A ferramenta, eu digo, a parte digital, né? Mas no nosso dia a dia, a gente já pensa, ferramenta que seja um alicate, você usa ele do jeito que você quiser, sabe? Quem já precisou abrir uma garrafa de vinho e estava sem saca-rolha em casa, é o nosso jeito de resolver as coisas que estão em volta, né? Usar a ferramenta. Eu acho que pro digital a gente perdeu um pouco essa ideia, porque os programas são primeiro, muito complexos, né? A gente já tem um distanciamento de como a coisa está funcionando lá, né? Então a gente opera, às vezes, sem saber, e aí fica fácil a gente ser direcionado para fazer um ou outro uso daquela ferramenta, né? Mas engraçado agora que você falou de inteligência artificial, eu acho que de alguma forma pode ser uma retomada, porque, sei lá, de inteligência artificial estamos falando agora mais recente desses de imagem generativa e texto generativo, né? De texto, em especial, o chat GPT lá, né? Ele tem, eu não vou nem lembrar o que é a sigla de GPT, mas eu acho que o GP é propósito genérico. Eu acho que é isso, assim. E apesar de ser um negócio específico para montar texto ali para você, o uso dela pode ser genérico. Você pode usar ela, sei lá. Eu já coloquei ela, de certa forma, no meu dia a dia, assim, sabe? Às vezes, se eu preciso escrever uma parte de um programa que é mais cabeludo, vou ver o que o GPT tem a dizer sobre isso, sabe? Eu vou lá, como é um código que faz essa conexão entre esse programa, como é que tem que vir formatado, ou essa requisição. E ele dá lá, e é funcional, cara, é muito surpreendente, assim. Mas, do mesmo jeito que eu acho que alguém sei lá, uma área da qual eu não entendo nada, mas um advogado ali, ele pode pesquisar alguma coisa sobre algum processo, sobre alguma lei específica, e ele vai dar ali, né? Alguém de, sei lá, culinária, perguntar alguém de literatura. Uma das coisas impressionantes que o pessoal costuma fazer, escreve um poema no estilo do escritor tal, sabe? Tipo, dá um negócio às vezes razoável, dá muita merda também, mas sai. Então, tô falando isso só porque talvez tenha a ver com isso do uso que a gente vai fazer da ferramenta. Então, talvez em termos de funcionamento, em termos de interface, ela volte a ser mais... Volte não, porque nunca deixou de ser, né? Mas essa ideia de você hackear o sistema e tal, não hackear o sistema, é usar como você quiser, né? Usar para o fim que você achar mais conveniente. Então, é,
por conta de uma questão, no limite, eu acho que de interface, né? O jeito que você interage com o sistema, né? Nada mais espontâneo para seres humanos do que escrever um texto, né? Mas, sim, não, isso sempre, né? Eu acho que para falar dessas novas, esses modelos de inteligência artificial, qualquer tecnologia, na verdade, mas vai ter a relação ainda do usuário, do criador da ferramenta, mas hoje em dia da parte da corporação, né? Putz, a empresa que viabilizou os esforços para oferecer isso daqui, né? Porque no final vai ter, tipo, questão de interesse, questão de... Mas isso não é de agora, sempre, né? Mas sim, em relação a termos de ferramenta, se não tiver um ser humano para perguntar alguma coisa ali, a ferramenta é muito, muito pouco útil, né? Cara, sobre opiniões diversas que você falou, né? Acho que o lugar comum que a gente ouve mais, pelo menos eu, é a questão do trabalho, né? Vai roubar os trabalhos, vai roubar os trabalhos. E é uma preocupação legítima, assim. E, na verdade, já está acontecendo, né? Mas eu não sei se com certeza não é a única preocupação. Eu nem tenho esse background, esse estudo de história para falar, mas acho que boas revoluções do nosso passado aí, dessas que a gente aprende na disciplina história, no ensino médio, no ensino fundamental, no fim eram revoluções tecnológicas, né? Sei lá, para gente que é do design, profissional da imagem, teve a revolução do que foi primeiro a invenção da escrita, depois a invenção da prensa, né, que era outra forma de você conseguir reproduzir. E a gente tem o impacto que isso tem depois na nosso jeito de pensar, nosso jeito de perceber e tal. Quem que eu vi falando recente? Tem um escritor, eu não sou muito acadêmico, né, não acompanho as discussões, não estou perto assim, mas da época da faculdade, eu estudei design, tinha nem sei se assim pronuncia o nome dele, mas é um dos meus preferidos dessa época aí. Willem Flusser. Ele falava sobre como a escrita possibilitou o começo da história, né? Então tem essa ideia de revolução no limite ser alguma revolução técnica, né? Não só técnica, mas ela inicia tecnicamente, né? Então, sei lá, meio recente, dá a pensar que a invenção desses aplicativos, tipo Uber, também causou uma revolução na forma de trabalho, assim. Mas, enfim, para não me perder aqui e responder a sua pergunta, tem essa preocupação que vai tomar os trabalhos, o computador vai ficar tão sofisticado. Pô, isso aqui não é novidade, isso aí já acontece, assim, né? Em termos de preocupação, acho que existem outras hoje em dia, que é tipo de mudança de paradigma, né? Paradigma é essa palavra que a gente usa bastante, mas eu tenho um significado muito específico para ela, assim. Que não é meu, é de um filme que eu vi, assim, mas é o conjunto de todas as soluções conhecidas de um determinado contexto, de uma determinada época, sabe? Então, quando a gente fala de mudança de paradigma, é uma mudança das soluções conhecidas para se resolver as coisas, né? E eu acho que talvez mais do que a questão do trabalho, que não é injustificada, mas tem essa questão de mudança de paradigma, sabe? No limite de que impacto isso vai ter na mentalidade das pessoas. Isso para médio e longo prazo, né? Eu acho que tem mais essa para colocar no nível das preocupações aí. Não só do trabalho, porque acho que teve um momento que as questões de trabalho foram mais significativas no que diz respeito a, sei lá, melhoria da qualidade de vida, né? Que foi desde a Revolução Industrial para cá, e as melhorias de trabalho foram as melhorias da qualidade de vida das pessoas, assim, né? Você trabalhar menos, você organizar o trabalho, sindicalização e tal. Teve esse momento da história que foi importante. Eu acho que hoje em dia não sei se vai ser mais, assim, essa coisa do trabalho como forma de
de se organizar, reivindicação de direitos, eu acho que não vai ser mais o trabalho, não. Então, tudo isso para falar que tem essa preocupação, sim, como é que a inteligência artificial vai tomar os trabalhos, como é que vai ser o trabalho depois disso, mas só que tem outras coisas para se preocupar aí também. Nem sei se eu respondi a sua pergunta, Beto, a gente fica... né? Ou diminuir, né, cara? Se for ver a tendência internacional, eu não acompanho tão de perto, mas é trabalhar um pouco menos de horas, né, cara? Essa jornada de trabalho de 48, 40 que a gente faz por aqui é insano, né? E tendência que a gente vê de Europa, em outros lugares, é trabalhar menos, né? Tem outros... Trabalho é uma coisa legal da vida, mas não é tudo, né? Tem outras coisas. Cara, é que hoje em dia eu acho que não, né? Você falou de processo de animação, né? Hoje em dia, meu trabalho é literalmente eu ligo o computador e fico pensando, não só pensando, mas tentando otimizar o processo de um tipo específico de animação, né? Que é animação 2D para série de TV. Então, eu não vejo nada acontecendo no horizonte próximo, sabe? Porque se for ver, é um negócio muito, muito complexo. Acho que a gente chegou a falar, né? O que é fazer uma animação? O que é fazer um filme? Putz, é você coordenar um monte de esforços de um monte de gente em um monte de áreas diferentes, assim, né? É um negócio tão complexo que, sei lá, de etapa de animação que dá para falar, tipo, de concepção, de roteiro, de você inventar um personagem, como é que é? Inventar, tipo, o formato do corpo dele, como ele se mexe, as cores dele, e aí depois isso vai entrar, um animador vai fazer mexer, e aí depois vai ter o cenário, é muito, muito complexo, assim. E o que eu vejo dessa chamada inteligência artificial é que a gente nem falou sobre o tema, né? Mas sobre o tema não, sobre o termo. Mas inteligência artificial é um conjunto de coisa que já está no nosso dia a dia há muito tempo, né? Mas eu acho que para pensar a produção de um negócio tão grande, tão complexo, que tanta gente põe a mão, quanto uma animação, por exemplo, né? Eu não vejo nada acontecendo assim por hora, né? Mas claro, posso ser pego de surpresa, né? Eu acho que talvez no micro, no detalhe, você vai ver uma diferença ou outra. Como eu disse, eu já uso no meu dia a dia para resolver alguns pepininhos de programação, né? Mas é aquilo, você tem que estar muito atento porque vem muita porcaria ali, sabe? Você escreve lá para o chat GPT, o programa faz isso e isso. Aí às vezes vem um negócio, mano, isso aqui tá certo, você vai ver que tá funcionando, né? Você já usou, cara? Faz uma continha lá, você vai... É curioso, cara. E assim, é só um e-mail, uma senha que você coloca lá, e, mano, a interface é como se fosse um bate-papo, assim, que você cria uma conversa, você dá um assunto, e você vai ver, ele é meio canastrão, assim. Ele fala com muita segurança sobre qualquer coisa. Você pergunta, sei lá, me escreve uma poesia como se fosse um escritor, e aí você dá um nome de um escritor que com certeza não existe, assim, sabe? E o cara vai fazer um texto, tipo, vai te convencer que aquilo faz sentido, assim. Mas não porque o negócio eu não tô tão por dentro de como funciona, mas é um negócio estatístico, né? Ele tem um modelo enorme, que a rigor é a própria internet, e ele consegue formar frases prováveis, né? A probabilidade dele fazer de combinar as palavras, o que faz mais sentido, assim. Por isso que é muito vivo, por isso que parece uma conversa mesmo, assim, né? Mas é só um robozinho que monta frases prováveis, né? Então, qual a frase mais provável que responde melhor isso daqui? Não quer dizer que ele vai estar certo ou errado. Porque se você parar para ver, não é difícil enganar a gente, né? Se engana meio fácil, assim, né? Tem até um vídeo engraçado de ver, cara, mas eu não vou saber o nome do cara, mas um cara que pesquisava, sei lá, inteligência artificial dos anos 60, 70, né? Tem esse vídeo ali dos anos 80, que ele fez o primeiro programa conversacional, né?
fazer um programinha para conversar com você. Chamava, se não me engano, Elisa. Vou te passar esse vídeo, é engraçado de ver. E ele programou muito simples, né? O que ele podia fazer na época era pegar algumas palavras-chave e montar a resposta ali. Mas ele programou o robozinho lá para ser evasivo, né? Você falava alguma coisa e ele falava, mas como você se sente sobre isso? Você pode dar mais detalhes sobre isso e tal? E aí a historinha que ele conta, que é divertida, ele falou, vou testar com você aqui esse programa e tal. E ele ficava observando a pessoa usar o programa, né? Ele falou que dá uns 5 minutos a pessoa interagindo lá, falou, você pode dar licença, por favor? Que eu vou conversar com o computador, assim? Tudo isso para dizer que não precisa muito para enganar a gente, né? Teve esse caso, que você deve ter visto, foi um cara do Google. O cara trabalha lá no Google, engenheiro, desenvolvendo essas loucuras lá, e o cara, sei lá, teve um surto, não teve um surto, mas ele saiu muito impressionado, falando, mano, eu tinha certeza que eu tava conversando com alguém que era vivo, assim. Não é vivo, dá para cravar, assim. Acho que um dia, se alguma tecnologia vier emergir, alguma forma do que a gente chama de consciência, de inteligência, vai ser outra coisa. Mas não é vivo, é um programa que monta frase, assim. Mas engana a gente. Só, tipo, montar bem uma frase, a gente se impressiona. É impressionante, de fato, assim, né? Mas, como você bem disse, dá para cravar que ele não sabe nada a respeito. Ele é muito bom em entender o contexto do que a gente está falando. Se a gente faz uma pergunta, a gente fala, não, isso aqui está errado. Na verdade, eu queria saber isso. Ele, não, é verdade, está errado e tal, não sei o quê. Mas é um montador de frases prováveis, cara. Mas daí já não tem a ver com o jeito que a gente percebe ele, né? Tem gente falando, eu converso lá com ele, eu me sinto bem, é como se fosse uma terapia para mim. Terapia não é isso, terapia é uma pessoa que está prestando atenção em você e, tipo, enfim, né? Muitas questões. Mas eu acho que tudo vem disso, a gente é meio fácil de enganar, né? O que é um truque de mágica lá? A gente é meio sem enganado, assim. Né? Olha aí. É verdade. Nossa, tá sendo interessante revisitar essa conversa, porque eu não lembro, mas você vai me falando, eu vou lembrando, né? É verdade, né? Não sei, cara, porque assim, eu tô tentando acompanhar de perto, eu tô especialmente curioso por esses temas, né? E não que eu me sinta com propriedade de falar, mas no que diz respeito a... O que me incomoda mais dessa tecnologia é quem que está conseguindo financiar ela. E não é por acaso, porque hoje em dia ela é cara e que é muito específico, ela é cara de desenvolver, ela é cara de manter, assim, sabe? Tem um cálculo que é possível de ser feito, que é do consumo energético que essas plataformas usam, assim. E é um negócio surreal. E de certa forma é normal pensar que uma tecnologia nova vai ter um gasto, um consumo energético grande, porque isso é o comum, né? Uma nova tecnologia às vezes não vem tão eficiente, ela tem que passar por uma certa evolução para você tornar ela mais eficiente, assim. Mas é uma questão que eu acho que deveria estar aparecendo, assim, né? Porque hoje em dia se falam de botar esses robozinhos de conversação, tipo Chat GPT, no lugar do Google, como a principal forma de achar conteúdo online. Cara, você pega o volume de pesquisa que tem o Google, transpõe para como funcionam essas tecnologias, cara, é bizarro, tipo, não tem energia no planeta que vai fazer funcionar. Claro, isso pode vir a ser otimizado. Outra coisa quem está na mão, né? É um negócio tão específico que só essas gigantes fizeram. E essas gigantes têm todo o interesse, assim. Eles nunca vão se autorregulamentar. Não, isso aqui é perigoso. Não perigoso no sentido, vai tomar consciência, vai dominar a humanidade. Isso aí, por enquanto, é filme de ficção. Mas perigoso no sentido de, tipo, se eu dou um conteúdo com algum viés, né? Coisa meio assustadora que aparece de ChatGPT, você fala, como acabou a Segunda Guerra Mundial? E aí o cara dá uma resposta que não é certa, assim, sabe? E o jeito que esses programinhas funcionam
A galera fala, é uma espécie de caixa preta, assim, né? Eu gosto de lembrar do. Sabe o jogo da canaleta da festa junina? Você solta uma bolinha, ela vai pingando nos pregos assim e ela cai numa caixinha. Cada caixinha é um brinde lá embaixo, né? Você pode escolher aonde você solta ela aqui em cima. Mas quando dá o resultado lá embaixo, você não consegue ver por que ela caiu lá embaixo. Porque o caminho que ele faz é tão complexo que, tipo, não tem como prever, assim, sabe? Então, no dia não, isso aí já acontece. No dia com o chat GPT ou essas de gerar imagem, que a gente nem falou, mas Midjourney, Stable Diffusion, a Adobe tá testando uma dela lá, é o seu nome, mas, assim, é você escrever um texto e ele te dá uma imagem. No dia que sair alguma atrocidade nessa imagem, assim, hoje em dia não tem como a empresa saber por que saiu aquela coisa, sabe? Então, se o chat GPT fala uma atrocidade, você não tem como abrir o capô e falar, putz, ela falou isso porque tal pergunta levou ele para esse lado, o modelo tinha pesquisado isso. Não tem, cara, é um negócio imprevisível. E é muito sinistro isso, você parar para ver, tipo, sei lá, outras chamadas inteligências artificiais. Vai, um exemplo meio exagerado, mas eu acho que é válido, assim. Desses carros autômatos que atropelou um pedestre. Se não me engano, era um pedestre que estava usando um monociclo para andar. E aí, a questão que chegaram, depois de analisar, é que ele não tinha sido treinado para desviar de ninguém de monociclo, entendeu? Porque a forma como esses programinhas aprendem é você fornecendo um dataset, né? Uma quantidade de dados, seja de imagem, seja de texto, seja de estatística, um modelo estatístico lá. E aí ele não tinha sido treinado para, tipo, sei lá, não atropelar alguém de patinete, sabe? Então, o que a gente tem, do ponto de vista do desenvolvimento, a treinar essas inteligências aí, pode ter um viés que você não percebe na hora que você está treinando, mas na hora que acontece, você falou, putz, essa inteligência artificial estava enviesada aqui para desviar só de pessoas que estão andando na faixa, mas ela não foi treinada para pessoas que não andam na faixa. Não foi bem isso, mas se fosse o caso. Então, minhas preocupações estão mais aí nessa parte corporativa. Eu acho que existe hoje de poder regulamentar. Tipo, putz, o Brasil é um pouco mais triste ainda, mas no mundo inteiro, né? Não tem. A galera não tem o conhecimento para poder regulamentar isso. Enquanto os poderes que podem regulamentar, governos, países, assim, é muito devagar, né? A forma como assimila. E do lado de lá, as tecnologias avançam muito rápidas, né? Então tem esse gap aí, né? Exatamente, né? Como de rede social, de formas de trabalho desses modelos uberização que a gente chama, né? A tecnologia já está aí há quanto tempo e agora que a gente está começando a falar de, putz, não, legalmente, os direitos trabalhistas têm que... Então, tipo, está meio atrasado em relação a isso, sabe? E os caras estão nadando de braçada, né? Já estão colocando pro usuário final, né? Já tem, cara, amigo meu empresário, assim, que já colocou no dia a dia não é no dia a dia do trabalho, ele já colocou no centro do modelo de negócios dele, já está o ChatGPT, que é um beta. Você acessa lá e você tem um acesso beta, assim, cara. E o cara já está vendendo, tipo, isso, sabe? Exatamente. Eu falei, cara, você tá, tipo, você sabe que amanhã, se essa empresa decidir não mais oferecer esse serviço, o que você faz? Ele fala, não, tá no meu risco, eu sei, mas é um negócio que, por essas, eu que ele fala, não é só o trabalho, né? É como que vai mudar tudo. Você viu as fotos? Eu não sei se tá no Twitter, o tipo de bobeira que aparece no Twitter, assim. Várias imagens do Papa, como se fosse o Papa com um casacão, assim. Ah,
E diferente de outras tecnologias, sei lá, um Photoshop. É ruim depender da Adobe para usar um Photoshop. Mas tem alternativa, né? Tem um monte de ferramenta livre, aberta, para você usar que não seja o Photoshop, né? Essas daí, pelo menos por hora, não tem uma perspectiva de você ter alternativas que estejam à altura, né? Porque o tamanho dos modelos, como eles chamam, são treinados com, mano, sei lá, mais de petabytes, é um volume muito grande. Não tem quem hoje consiga recolher essa quantidade de volume que não seja essas empresas gigantes, né, cara? Então, eu acho que pelo menos a curto prazo, não sei se vai ser uma tecnologia que vai ser tranquilo de conseguir alternativa, assim, sabe? Se eu sou meio paranoico e quero evitar o Google, hoje em dia não consigo, assim, sabe? Não ter uma conta no Google. Mas que alternativa eu vou usar o chat GPT que não seja do Google, da Amazon? Cara, esse é outro assunto que eu fico meio em choque de não ser falado mais, assim, mas a gente está no ponto que é muito injusto você... Sabe aquela história de, tem que economizar água no banho, mas o gasto maior é da indústria, porque a indústria gasta muito mais água. Assim, eu acho que a gente vai chegar a um ponto que todo mundo vai ter que economizar, assim, você vai ter que economizar no banho, a indústria não vai ter mais, cara. A gente está falando de condições de habitabilidade do planeta, assim, sabe? Aí é outro papo, aí vai muito longe. Mas eu penso muito nisso, eu tento acompanhar e é pouco falado, né? Pô, sai sei lá, uma Alexa da vida, assim, sabe? Eu jamais teria uma em casa, mas é uma conveniência. Você está chegando cheio de compras, Alexa, acende a luz. O caminho, desde de você falar, Alexa, acende a luz, e você entrar no seu robozinho, isso ser processado no servidor da Amazon lá, isso voltar para você e ele dar o comandinho de acender a luz, é um negócio que não é sustentável, cara. Não tem como viabilizar isso para todo mundo, sabe? Do ponto de vista muito sustentável, não do modelo de negócio, mas do quanto custa manter isso, sabe? Quanto custa, aí já não mais em dinheiro, quanto custa o planeta, assim, sabe? Em recurso e tal. E é um pouco isso. Pô, mas nem sei se. Eu fiquei falando que a atenção se estava legal ou não, cara. Nem sei se me fiz claro, mas sei lá, como apêndice aí aquela conversa, se achar que faz sentido. Senão a gente volta a falar também, cara, porque, como eu disse, você sabe quem é o Miguel Nicoleles? Quando o produtor da Copa ele botou um cara com uma armadura. Ele falou um pouco sobre ciência e ele tem essa visão muito contra, que dá para entender, né? Mas ele falou um negócio legal, é um negócio que você pode cravar, inclusive, matematicamente, né? O chat GPT da vida, tudo que ele faz é a partir a partir não, mas é tudo passado, né? Ele tem esse modelo construído em cima dos dados, mas dados que já existem, né? Ele é muito ruim em qualquer coisa que ele quiser saber do futuro, né? De fato, se ele soubesse fazer isso, cara, sei lá, esse mercado financeiro já tinha colapsado, né? Porque se conseguiu anteceder uma tendência de um mercado de ações ali, por exemplo, isso já estaria sendo usado dessa forma. Mas não tá, porque ele é muito ruim em prever o futuro. Ele é bom em você. Então, vou usar para fazer um roteiro, vou usar para fazer um negócio que seja criativo. Às vezes vai te ajudar, vai te tirar um bloqueio ali, mas você nunca vai fazer um roteiro novo, assim, porque matematicamente dá para cravar, ele pode ser bom em recombinar as coisas e tal, mas tudo baseado no que ele aprendeu que está dali para trás, né? Dali para frente, isso acho que por algum tempo vai continuar sendo uma exclusividade nossa aí. De criar coisa e criar coisa para frente, né? Para o futuro. Mas é um pouco isso, porque é engraçado. Eu tenho um sobrinho meu, quantos anos ele tá? Ele tá na 7ª série, ele tá com 14, é isso?
eu fui mostrar um jeito dele fazer programinha no celular dele lá, né? Tipo um projeto que é uma linguagem de programação super bacana, né? Você monta uns bloquinhos, parece que você está brincando de Lego, mas você está combinando a lógica ali do que vai ser o seu programa, né? E aí, é super bacana, um projetinho do MIT, né? Chama Apple Inventor, super legal. E aí, rapidinho, ele pegou o esquema de como funcionar, assim. Ele falou, da hora, meu, pô, legal, vou fazer uns aplicativos aqui, eu vou abrir o chat GPT para falar uma ideia de aplicativo, assim. Então, ele já estava com a ideia de abrir o chat GPT para ter uma ideia, sacou? Quando ele falou, meu, você pode fazer qualquer coisa, você pode ter a sua própria ideia, né? Então, o que acontece, de novo, a gente já falou, né? Não é que o computador ficou super inteligente. É que a nossa inteligência assim, nossa perspectiva, já vai ficando um pouco minada, assim, né? Não sei se é um melhor exemplo, mas eu fiquei meio em choque. Não, cara, você pensa num joguinho aí que você quer, pensa num negócio aí, não, eu vou lá ver qual ideia é boa para fazer. E tudo bem, né? Não é nada demais. Mas então, pensando isso para muita gente, coloca isso no dia a dia, né? É meio maluco, né? E você falou, é uma questão, no fim, meio filosófica, e é mesmo, assim, porque eu acho que um monte de questão que até então era muito conceitual, muito filosófica, muito individual, vai parar de ser, vai se tornar questão prática, né? Eu já ouvi sobre quem falou isso. Não sei se o Clóvis de Barros, que às vezes eu gosto de ouvir as aulas dele, e ele fala, o que é a filosofia? Essa pergunta meio cretina assim, mas que todo mundo faz, para toda a profissão, né? O que é a... não, mas é porque não tem resposta, mas, tipo, é legal falar sobre, né? Mas, o que é a filosofia? Eu nem sei se foi o Cláudio Barros que falou, mas a resposta foi alguma coisa do tipo, a filosofia não vai dar as respostas sobre tudo, assim, mas ela vai ajudar a fazer as perguntas, assim. E a gente já tem uma ferramentinha hoje em dia, o tal do chat GPT e todas essas, que o nosso papel é escrever a pergunta, literalmente, assim, né? E aí a qualidade da resposta também vai da qualidade do que você está perguntando, né? De um jeito muito prático, né? Às vezes fala, me dá um programinha que faz isso. Aí ele dá um programa que não faz do melhor jeito. Mas aí quando eu melhoro a pergunta, ele melhora a resposta, né? Então, talvez a gente vai estar no papel de perguntadores. Como fazer as boas perguntas e tal. Enfim, todas as questões. Mas é um assunto que vai longe, Beto. Eu gosto muito de conversar. Sempre que você quiser falar sobre, cara, que você dá um toque. Eu não sei se ajudou na sua ideia de complementar aquele papo lá, cara, mas eu tenho tentado acompanhar o que falam sobre, assim. Essas de imagem, quando a gente pega para ver, também é uma piração, né? Só que a gente também não falou da parte de assim, não vou nem colocar nos termos de direito autoral, de privacidade, mas nessas de gerar imagens, fica mais claro que o que ela faz é recombinar a imagem que já existe, sabe? E assim, eventualmente uma imagem reconhecível de um artista que fez lá e falou, mano, eu fiz essa imagem. Mudou uma coisinha, mudou outra, mas eu que essa composição, essas cores, esse traço, a gente que a imagem sabe falar, mas esse estilo, essa solução, é minha, eu que fiz. E aparece lá. E quando aparece lá, não é de ninguém, né? Sei lá, me ocorreu agora de que foi o movimento hip hop, a ideia do sample, né? Você pegar um trecho de uma música e recombinar ela de um jeito interessante, mas ainda tinha autoria, né? O bom DJ de hip hop, ele gosta de mostrar o vinil. Putz, esse aqui tinha um negócio, eu achei, era mais escondido, eu tive essa cara de tocar esse trecho mais rápido, mais devagar, mas tem uma autoria, você consegue fazer o caminho de volta, né? E com esses programas que geram texto, geram imagem, não é tão fácil fazer o caminho de volta, entendeu?
E aí tem essa questão, né? Artistas que nunca cederam sua imagem, nunca disseram explicitamente que eu autorizo que minha imagem seja usada para treinar um programa que vai recomendar a imagem, não foi, mas não teve escolha. Sim, sim. A da Adobe, é claro que eu me inscrevi no beta, só que não me responderam ainda. Eu queria ver como funciona. Ela já está num contexto de você estar dentro de um software, tipo um Photoshop, um Illustrator, um InDesign diagramando, falar, eu queria uma imagem assim, assim, assado. Ela vai te dar, depois você ainda vai poder dar um fine tuning, né? Ela quer mais assim, mais assado e tal. Então é um negócio para você incorporar no seu trabalho. Um negócio que foi gerado com o trabalho de muita gente, né? Se muita gente sabe disso, foi avisada, está ganhando alguma coisa sobre? Não, então todas essas relações são muito novas, a gente não está nem preparado para começar a conversar disso. Eu já vi na web, quando você faz um site, tem algumas formas de marcar que você não quer que ninguém, nenhum robozinho, pegue aquelas informações. Acho que a gente vai ter alguma coisa para a imagem. Existe hoje, mas é uma forma meio experimental, sabe? É um negócio tipo, que vai na qualidade da imagem. Tipo, eu vou bagunçar os pixels de um jeito que não fique bom para o programinha pegar essas imagens aqui. Mas ainda é um negócio muito por fora, né? Tinha que ser um negócio mais claro, né? É muito doido. Esse tema, né? Até a gente poder assimilar, para conseguir entender, para conseguir ditar uma regra, os caras já estão lá na frente, né? É, e no fim é isso, né? Isso está a serviço, se fosse um monte de cientista querendo fazer um monte de coisa legal, não é, os caras atrás de otimizar o quanto de dinheiro que eles ganham, que já ganham muito, né? Mas, muito doido. Não, quando pega para falar disso daí, cara, é maluco, né? Fazer um robozinho que dissolva essas gigantes da tecnologia. Não dissolva, tem que existir, mas tipo que sejam tipo, não vou nem falar para não pesar o clima, mas meio recentemente, para quem está acompanhando o governo tentando o mínimo dessas chamadas plataformas, assim, pô, tem um tipo de conteúdo que você tem que tirar. E aí a plataforma parece que bate o pé, assim, eu não vou tirar. Está acima dos governos, da legislação, não tá, cara. A legislação pode, tipo, até estar errado, mas tipo, se é que serve para alguma coisa, os governos organizar na forma de estados assim, que seja para isso, né? Tem, nem sei se vale a pena comentar, eu também não vou saber os detalhes, né? Mas tem um processo que nos Estados Unidos rolou contra a Microsoft por conta de monopólio, assim, a Microsoft consolidou como empresa privada e tal, e muitas empresas adotaram os formatos dela, formato assim, tipo, documento de texto ser um ponto doc, documento de planilha ser um ponto XLS lá, uma planilha assim. E eram formatos fechados, né? Você não podia tirar, você pegou um programa que escreveu um documento que só é possível de ser lido ou escrito naquela ferramenta, sabe? Que, do ponto de vista da empresa, é um ótimo negócio, né? Então o cliente vai estar preso, assim. Mas do ponto de vista do governo, defender o interesse da população, falou, não. E assim, acho que foi o primeiro dos Estados Unidos e a Microsoft foi obrigada a abrir esse formato. Por isso que hoje em dia a gente tem uma certa interoperabilidade desses formatos aí. Então, se eu tenho um documento escrito num programa da Microsoft, eu tenho que poder tirar esse conteúdo lá. Mas trazendo para cá, como eu disse, hoje eu não estou dentro da universidade, assim, mas eu sei que lá pelos anos 2010, talvez, a Google chegou para grandes universidades do Brasil e falou, tem esse negócio aqui que chama Google Drive, é um negócio de armazenamento virtual aqui, e toma aí para você. Várias universidades, né? E aí a universidade tinha espaço ilimitado para colocar um monte de coisa lá,
E assim foi feito, né? Quem faz projeto de pesquisa, doutorado, tem um drive lá que ele pode colocar as coisas dele. E é uma conveniência, porque aí a tese do cara está escrito lá, às vezes é algum trabalho que lida com imagem, ele coloca todas as imagens lá. Meio recente, a Google falou, então vocês não podem mais usar de graça aí, a partir de agora vai ter que pagar. Só que aí, um monte de universidade importante do país já tem toda a base de conhecimento, de pesquisa delas lá dentro, e hoje em dia não existe estrutura para tirar de lá. Não tem nem como, não dá para fazer um zip e tirar, porque é muita coisa espalhada, assim, sabe? E aí o Google decide começar a cobrar. E aí o argumento do Google vai ser bom se você parar para pensar, tipo, mas como vocês vão proibir a gente de deixar de dar um negócio que a gente deu de graça, assim, sabe? Mas criou uma relação de dependência não saudável, né? E aí o governo tinha que estar preparado para, tipo, proteger os interesses do país, no limite, assim, né? Enfim, tudo isso para falar como a gente é atrasado nessa questão de não é regulamentar para atrapalhar, é regulamentar para defender no fim o interesse. Consumidor, a gente fala consumidor, público-alvo, cliente, no fim é o ser humano que está na ponta, né? Tem que estar coberto. Se individualmente ele não consegue reivindicar alguma coisa, que o governo vá lá e faça isso. Também. Sim. O limite sempre vai ser, né? Não, que isso. Enquanto você chamar aí, eu estou à disposição, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Legal e uma satisfação poder conversar, hein?